Direito e moral se diferenciam, e é possível notar isso fazendo-se um paralelo com o princípio da legalidade constitucional. O princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso significa dizer que você só é obrigado a fazer alguma coisa se houver uma lei dizendo isso. Se não houver uma lei proibindo uma conduta, isso significa que aquela conduta é permitida. Se você praticar aquela conduta que não está disciplinada na lei, você não receberá nenhuma sanção, nenhuma punição por aquilo. O adultério era crime no ordenamento jurídico brasileiro até 2005, ano em que o artigo 240 do Código Penal foi expressamente revogado. Com a revogação do artigo 240 do Código Penal, adultério deixou de ser crime. Para o direito, adultério não é mais uma prática ilícita. Quem comete adultério não é punido pelo Estado. Essa conduta, por não ser mais crime, não é relevante para o direito. O aparelho repressivo estatal, que tem por objetivo recompor o equilíbrio social, somente é utilizado quando há a prática de um crime. E no caso do adultério, não há mais crime. Por outro lado, enquanto a prática do adultério não é relevante para o direito, ela pode ser relevante no campo da moral. A moral prevê, para aquele que pratica o adultério, sanções individuais e sanções internas, como o desgosto, o remorso, o arrependimento. Além disso, aquele que trai o seu cônjuge pode sofrer uma reprovação social, sendo colocado à margem da sociedade. Dessa forma, fica claro que uma conduta, mesmo não sendo criminosa, pode ser reprovada moral e socialmente. Conforme o princípio da legalidade constitucional, o indivíduo pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe ou não determina. E no caso do adultério, a lei, que é o Código Penal, não faz mais essa proibição. Até 2005, quem praticava o adultério, previsto no artigo 240 do Código Penal, recebia como consequência pela desobediência daquele dispositivo uma sanção penal. Agora, como o artigo 240 está revogado, aquele que pratica o adultério não mais recebe sanção penal. Mas e sanção civil? É possível aplicar à pessoa que pratica adultério? A sanção civil é aplicada quando o indivíduo descumpre um comando, uma ordem, um imperativo da lei civil. O adultério representa uma desobediência a uma lei civil? Não. Porém, se aquele que tiver praticado adultério expuser o seu cônjuge, humilhá-lo, ferir a sua honra, a sua imagem, divulgando o adultério, por exemplo, aí sim ele terá descumprido um imperativo da lei civil, que é aquele que diz que a pessoa que causar dano a outra será obrigada a indenizar. No exemplo, o ato ilícito não é a traição em si, o adultério, mas sim ferir a imagem, ferir a honra, causar uma situação vexatória para o cônjuge que foi traído. Então a indenização, que é a sanção civil, será uma indenização em razão dos danos morais que foram sofridos pela situação vexatória vivida pelo cônjuge que foi traído. O objetivo da sanção civil é reparar o dano que foi causado. Quando se descumpre a lei civil, não há prisão, com exceção de um caso, que é o caso daquele que deveria pagar pensão alimentícia e não paga. Só que a pessoa que deveria pagar pensão alimentícia e não paga, sofre uma prisão civil, de modo que quando ele for preso, ele ficará separado dos presos comuns, como aquelas pessoas que cometeram homicídio ou roubo, por exemplo.